Antes desse vídeo começar verdadeiramente, eu queria esclarecer, avisar e reforçar algumas coisas antes de começar. Primeiramente, sim, o Alto me deu permissão para falar as coisas que eu falei desse vídeo. E segundo, reforçando, esse vídeo de forma nenhuma é para atacar o Alto e ninguém. Terceiro, eu não tenho nada contra o jogo Horus The Universe. Inclusive é um jogo super legal e foda. Tanto que eu só fiquei sabendo das atualizações novas dele quando eu terminei esse vídeo. Também a crítica é sobre a série e as escolhas estranhas da série. O vídeo obviamente não tem intuito para atacar o jogo. E por último, esse vídeo se deu muito trabalho para se fazer. Eu tô fazendo ele desde o final de novembro do ano passado. Então, se vocês terminarem de ver o vídeo, me dá um apoio, nem que seja um like ou um comentário simples falando que gostou do vídeo. Isso ajuda muito. E não esquece que os 2 episódios e o canal do Alto tá na descrição. Então, bora lá. Opa, como vão? Então, né? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Vocês gostam de séries indies? Sim, séries independentes? Se você respondeu com sim, o que eu espero, senão esse vídeo não vai fazer sentido nenhum, então você vai gostar dele. Porque eu vou mostrar algo peculiar. Enquanto eu tava procurando algo pra assistir no YouTube e não encontrando nada de interessante, e também tava pensando no conteúdo que eu ia fazer, buscando alguma coisa. Até que eu me lembrei de uma coisa que pode parecer loucura se eu falar. Meus manos, se vocês já viram o título desse vídeo, vocês já devem saber que esse vídeo se trata sobre o Alto. E você sabe muito bem que ele tá fazendo algumas séries pro futuro, né? Mas se eu falar que antes disso, antes de qualquer trailer, qualquer anunciamento, ou qualquer uma dessas existia algo antes. Algo que ninguém conhece, que foi enterrado pelas areias do tempo. Uma série totalmente improvisada que marcou o início da nossa lenda e que provavelmente vocês não conhecem e que só os manjadores e os fãs mais obcecados ou mais antigos, ou os dois do Alto, que vão encontrar ou se lembrar. Uma série feita dentro do Horus of the Universe, com lutas magníficas que só esse jogo pode proporcionar em formato de série, que infelizmente a continuação provavelmente nunca vai ver a luz do dia. Esse é Alto Dimensions Alpha Zero, a série mais esquecida do Alto. Bem, hoje a gente vai analisar algo bem especial, pelo menos pra mim e para algumas pessoas. E é uma coisa que já faz bastante tempo e é bem antiga, que é Alto Dimensions Zero Alpha. E aqui vamos analisar os 2 e únicos episódios que temos. Que por algum motivo o primeiro episódio ele não tem um nome específico. E antes de começarmos, eu queria deixar muito claro que esse vídeo não é um ataque para o Alto. Na verdade é pelo contrário. É meio que uma carta de amor. Apesar que das minhas críticas que eu vou soltar aqui, não é pra ofender o Alto e muito menos pra ofender quem gosta. Porque afinal, todo mundo tem que começar de algum lugar, certo? Então, bora lá. Bom, nosso primeiro episódio aqui não começa com o episódio em si, mas com o nosso queridinho Alto do passado explicando as coisas. Que aqui eu só vou resumir e mostrar algumas cenas, ok? Desde começando mostrando todos os personagens, que todos, ou pelo menos quase todos, eram baseados em amigos que ele tinha na época, ou tem ainda. O que já para a época era um negócio bem legal e criativo. E gente, a gente tá falando de praticamente outra época, 2019. Eu sei que para pessoas mais velhas isso parece até que pouco, mas temos que lembrar que 2019 fazem 6 anos. Mas bom, continuando, depois disso o Alto dá uma pequena explicação de que arco a gente tá. Vou te resumir a história. Resumo sem spoiler. Tá bom, tem spoiler. O Pedroca foi controlado pelo Devil Venom no quadrinho anterior. Está conectado com essa história. Então não reclama, mas assiste para entender o que aconteceu com o Pedroca. Aí a gente vai juntar uma equipe com a outra. Outra vai falar que sim, outra vai falar que não. Devemos proteger os vilões? Sim, não. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mas o vídeo ainda não acabou, então espere mais. Uau!
Realmente, um belo resumo. Muito obrigado, Alto do Passado, muito obrigado. Mas pera, você deve estar se perguntando muita coisa agora, né? Pera, mas se a série continuou e tá no começo, então quem é o Pedrox? Quem são esses reversos? Quem são esses personagens? Bom, meu amigo, eu tenho algo muito importante pra te revelar. Pode parecer loucura agora, mas Auto Dimensions tinha HQs. Sim, vocês não ouviram errado. HQs físicas, tá? As HQs antigas físicas era algo bem peculiar e também algo bem pessoal da vida do Alto. Nem todo mundo sabia disso. Inclusive, ele vendia essas HQs pra ganhar um dinheiro extra da época. A maioria das mais antigas estão perdidas, ou seja, viraram Lost Media. E obviamente as HQs que eu tô mostrando aqui, algumas são um pouco mais recentes, mas tem algumas bem antiguinhas. E também tem algumas ideias bem descartadas que não chegaram a ver a luz do dia. E esses desenhos e HQs antigos foi o que tornou a marca registrada do Alto que todos nós conhecemos, sendo possivelmente a era que ninguém se lembra. Inclusive, eu tenho uma memória bem engraçada que eu rio hoje em dia, que quando eu tava conhecendo o Alto, eu pedi pra ele me emprestar essas HQs pra eu ver. E o cara literalmente me disse um não. E eu só fiquei... Ok. Cara, eu ri até hoje ao lembrar disso. Onde a gente tava mesmo? Lembrei. Nosso primeiro episódio começa com nossos queridos personagens esperando o dia do torneio, se preparando para o torneio. Mas o Alto, ele sente vontade de... cagar? Ai, vai rápido. O banheiro não é tão assim importante, né? Sei que o torneio é importante pra vocês todos, mas eu tô muito apertado, eu vou ir rapidinho. Obrigado por ter deixado eu ir ao banheiro e ao infinito. Não, ao infinito não. Capitão... Tá bom, né? Depois a cena troca pro Alto Reverso e o Pedroca conversando. E o Pedroca fala pro Alto Reverso tentar copiar a aparência do Alto. O que se resulta dessa cena aqui? Senhor, uma péssima ideia. Mas eu vou tentar. Eu consigo fazer com você olhando. Aí, foi. Ótimo. Agora vai e tente enganar eles. Ridículo. Meu plano vai ser muito grande. Espera, volta. Esqueci que você não é ele verdadeiro. Pera, sério, o que foi essa cena? O Alto Reverso disfarçou do Alto, ok. Mas aí o Pedroca chama ele e falou que confundiu, mas sendo que ele se transformou na frente dele. Ou seja, esse personagem é burro pra cacete, ou eu não entendi mesmo o que era pra ser essa cena. Depois dessa cena confusa, a gente acompanha o Alto procurando o banheiro, até que ele acha o próprio Pedroca. E por algum motivo, essa cena tem vários efeitos sonoros, o que deixa, maravilhoso. Que barulho é esse? Oi, meu chapa. Essa sua cara feia aí é mais de... É de mais de 8.000! Omae wa mou shindeiru. Nani? Ok, eu tenho que admitir, essa transição de cena foi foda demais. Depois disso, a cena corta para os amigos do Alto, que percebem que ele se atrasou e o Diego fica furioso e, por algum motivo, ataca um dos amigos dele. Todo mundo aqui, todo mundo de boa, aqui. Pera, cadê o autor? Cadê o autor? Cadê o autor? Vai ver, ele ainda tá cagando ainda. Ele prometeu pra gente que ia participar. Toma. Bom, eu vou indo nessa. Eu vou usar o teletransporte. Agora... Bom, depois desse chilique do Diego... Sério, o que foi isso? O próprio vai atrás do Alto pra ver o que aconteceu. E ele encontra, mas tem um porém. Autor? Vai pra trás. Antes que eu faça alguma coisa errada. Autor. Autor. Você não tá legal. Me deixa. Autor, eu vou te girar. Não. Peraí. Eu vou Vai te pra girar. trás. Eu vou... Vai Eu não sei o pra que fazer. trás. É uma ordem. Agora eu sou do mar.
parece que o Walter não tá muito bem, mas tem algo de muito estranho que vocês vão descobrir daqui a pouco. E também assim, começando uma das primeiras lutas do episódio. Eu não quero machucar você, autor. Mas eu quero. Eu sei que você não é ele. Não, você não sabe quem sou eu. Eu sou o ser maligno de outro universo. Eu sou Autor Reverso. Ou você pode me chamar de Autor Black ou Autor Negro, tô nem aí. O que? O que você fez com o autor? Eu quero ver respostas. Me dê respostas. Não. Respostas. Eu tenho algo melhor para você. Eu vou te destruir. Depois destruir aquele Capitão S ou seus amigos. Não, eu não vou deixar. Toma. Ele é muito forte. Caramba, como você conseguiu tanta força? Fácil. Treinei até ele sumir. Agora, seus amigos vão sumir para sempre. E não há nada que você pode fazer. Não. Você é muito fraco. Ei, espera. O que você vai fazer com o autor João Carlos original? Ele eu tenho uma surpresinha pra ele. Meus amigos, isso que vocês acabaram de ver é uma das primeiras e muitas lutas que vocês vão ver. Eu sei, olhando hoje não pode parecer nada demais ou até cringe, mas pra gente da época isso era o conceito de foda. E tem um pequeno detalhe que esse não é o auto original, esse é o auto reverso disfarçado. Mas eu acho que isso vocês já perceberam, não é mesmo? Depois do Diego ser derrotado, corta para o auto original e o Pedroca se interagindo. Por algum motivo o Pedroca pede pro auto original ficar puto, e é isso que ele faz, junto com alguns efeitos sonoros que não importam muito. E logo depois ele dá uma bica do Pedrocas que inicia a luta. Que apesar da luta ser importante, ela é praticamente isso que tá na tela. É o que o jogo permite, ou pelo menos permitia na época. Uma das únicas coisas que a gente precisa saber que acontece é que o Auto vence. Tirando alguns diálogos que não tem tanta atenção como deveria. E eu que vou ser sincero que eu tô com preguiça, tá? Bem, como dito antes, o Auto vence. E... que tem que ganhar. Eu Só sou porque você é o protagonista, superior né? a você. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself. 2019, né, gente? Outra época. Bom, agora chega de brincadeiras, porque finalmente Auto vai pro torneio e a batalha e o confronto vai começar. Oi, seu cópia. E aí, não vai falar nada? Vai ficar quieto aí? Calado, você é o cópia. Mas eu Você sou o mesmo. original. Não, você que é o estou cópia. livre pra eu ser eu mesmo. Esse é o seu poder máximo, né? My name is Autor. I love power. I love power. Uso meu poder máximo. Isso tudo porque com poder. eu sou inevitável. Vamos poder usar a máximo, força força. máxima. Cara, o que era pra ser isso? Por que eles começaram a falar inglês? E por que eles começaram a falar sincronizado? Eu não faço ideia. A única coisa que eu sei é que eu só devo aceitar, sem reclamar. Eu odeio atrapalhar a conexão de vocês, mas o desenho já está acabando. Muito obrigado, Diego, você me salvou dessa, meu cérebro já tá começando a derreter. Depois disso, e resumindo, Auto e Diego se juntaram para lutar contra o Auto Reverso. E sinceramente, até que é bem legal ver eles lutando, mesmo a série estando limitada a seguir as regras do jogo. E dá pra se divertir até. Depois de Auto e Diego derrotarem o Auto Reverso, entre aspas, ele fica puto e começa a dar um sarrafo dos dois. Até chamar um dos personagens mais importantes pra essa série. Repito, o mais importante. Entendi o problema dele, autor. Ele precisa de um parceiro. Exatamente. Um parceiro. The Black, eu escolho você. Senhoras e senhores, esse é The Black,
o personagem que já chega causando. Ele chega atacando todo mundo, até mesmo o Alto Reverso, e agora vai ter muita ação e... Continua no próximo episódio. Você só pode estar de sacanagem comigo, Alto. Bem, o que a gente pode tirar desse episódio e qual é a minha opinião sobre ele? E primeiramente eu tenho que falar o óbvio aqui. Isso não envelheceu muito bem. Mas considerando que na época o Alto usou o War of the Universe pra fazer essa história, essa série, no lugar de um Gacha Live, que é muito mais ilimitado do que o War of the Universe, o que, se pararmos pra pensar, é uma escolha estranha do Alto, já que na época ele fazia vídeos de gacha, então eu não sei porque ele escolheu o War of the Universe pra fazer essa série. Mas tem uma teoria que ele usou porque ele queria dar mais ação ou algo assim para a série, os movimentos dos personagens. O que eu não julgo, considerando que o Otto ainda estava aprendendo até a editar, é considerável que ele escolha algo mais fácil de se mexer. Apesar da escolha nostálgica desse jogo, eu ainda acho que tinha opções melhores. Apesar que esse pode ser um pequeno problema, mas não tão grande assim. Mas bem, o que esse primeiro episódio acertou? O conceito do Alto Reverso ser disfarçado com um Alto normal é interessante, mas porém, eu acho que foi revelado muito cedo. Eu acho que podia ter escondido para um mistério do final do episódio, ou sei lá, um arco para um episódio 2. Mas mesmo assim foi interessante a possibilidade. E eu também achei a progressão dos eventos até que boa, na real, para esse primeiro episódio. Já que eu não senti saltos tão estratosféricos assim. Sim, podia ser melhor, mas mesmo assim, pra época até que tá bom. A introdução do The Black pra mim tá ótima do jeito que tá, acho que não precisa mexer. Mas ainda assim eu acho que dava pra adicionar mais coisa dessa introdução do personagem. Sendo que, na minha opinião, o The Black é o personagem que tem mais potencial aqui. Eu sei que ele parece uma cópia mal feita do Goku Black, mas vai por mim. Na minha opinião, pelo menos, esse personagem tinha tudo pra ser bom e ser a marca dessa série. Mas eu vou falar nisso depois. Agora eu vou falar o que me incomodou desse primeiro episódio. E o que esse primeiro episódio errou. E uma possível solução do que poderia ser feito. Bom, apesar de eu gostar da progressão que eu falei, algo me incomoda sobre como as coisas são conectadas, sabe? É como se eu estivesse vendo mais um compilado de acontecimentos aleatórios do que uma história. Assim, eu sei que o orçamento do autor da edição era tipo praticamente uma coxinha e um Guaraná Diet, mas eu acho que dava pra conectar as coisas melhores, sabe? Isso é tipo pegar episódios aleatórios de Dragon Ball e momentos aleatórios dos episódios e juntar tudo em um só, aleatoriamente, e falar que é um episódio novo. Eu percebendo isso tornou a experiência um pouco maçante, pelo menos desse episódio, e com uma sensação meio agridoce de pensando, isso podia ser melhor, sabe? E eu não posso esquecer dos efeitos especiais de memes. Ah, os memes, tão exagerados. Pesadão! Achou que eu tava brincando? É claro! Surprise, motherfucker! Morri! Sério, eu sinto que o Alto perdeu um pouco a mão aqui. Eu sei que Zero Alpha não era pra se levar a sério o tempo todo e era pra ser comédia às vezes, mas eu acho que foi exagerado demais. Isso é quase a mesma coisa de você estar no meio de uma guerra e tiro e bomba, aí do meio do nada tem uns caras dançando The So Long de FNAF, sabe? Não faz muito sentido. E além de tirar toda a seriedade da cena, e sem falar outras coisas como a dublagem não ser de tanta qualidade assim, até de ser baixa qualidade, e da edição que não é tão boa assim e podia ser melhorada, pelo menos um pouco. Mas essas coisas obviamente dá pra relevar por causa da época, e isso não é um problema 100%. Bom, agora que eu já falei o que esse episódio acertou e errou, agora vamos pro segundo episódio, que eu vou ter que resumir bastante coisa, aliás. Está na hora do segundo episódio. Surpreendentemente, o episódio começa com uma intro que o Alto fez com uma música de Boku no Hero traduzida por fã, sabe? Aquela época que todo mundo traduzia a música de anime e achava que ficava bom. Quer dizer, tinha algumas exceções, mas a maioria ficava bem mais ou menos, na minha opinião. Mas essa intro que eu coloquei do fundo, do começo do episódio, pra época, até que tá bom, na verdade.
E sinceramente, na minha opinião, essa é uma das coisas que menos envelheceu mal. E eu guardo com bastante carinho, na real. Ai, quem tá com dúvida, a música é essa aqui, tá? Me agradeçam depois. Depois dos nossos heróis esquizofrênicos encontrarem versões de... Pera, o que eles dizem ser mesmo? Suas cópias reversadas. Ah, obrigado por me lembrar, Alto do passado. Eu só acho que você não usou um termo muito, digamos, comum, né? Bom, continuando, depois do The Black aparecer, Alto e Diego em sua versão reversada vão ter que deter o mesmo, já que o The Black aparentemente traiu o Alto Reverso. O que nós vamos fazer? Agora o The Black está aqui e está mais forte do que eu. Você sabe o ponto fraco dele, não sabe? Sei, mas não posso ajudá-los porque eu não tenho muita energia, muita força para vencê-lo. Também descobrimos que aparentemente o Alto Reverso ou tem Alzheimer ou é um mentiroso, porque apesar da dificuldade inicial que você teve para derrotar os dois, você mesmo sozinho deu um basta quase neles. Talvez tenha duas possibilidades. Ou você gastou energia com os dois tentando derrotar eles, o que eu acho um desperdício total, já que você derrotou o Diego, que parecia ser bem forte, mesmo sem o Alto, e você não pareceu cansado. E a segunda possibilidade, que você gastou a metade da sua energia trazendo o The Black. O que faz até um pouco de sentido, mas se parar pra pensar, o The Black mesmo podia fazer isso. E também tem outra possibilidade, de você só ser um puta de um preguiçoso. Mas continuando, aí um caos total. O The Black literalmente transporta o Alto Reverso e o Alto Original pra outra dimensão. Bem, eu acho que agora eu sei porque Alto Dimension faz sentido. Desculpa, tá, deixa eu continuar. O que se resulta dessa cena aqui? Seria mais poderoso que vocês. Vocês estão bem? Parecem cansados demais. De repente me deu ânsia de vômito. Eu tô com... eu não sei, mano, eu não sei. Com isso, The Black e Diego ficam a sós. E The Black tenta fazer o Diego ir pro lado dele. Obviamente, Diego rejeita a proposta. Mesmo eles sendo as mesmas pessoas de outras dimensões, os ideais são diferentes. E Diego e The Black sabem disso. E sim, apesar de não ser explícito, The Black é sim uma versão do Diego alternativa. E isso leva a uma discussão entre dois e logo uma luta entre eles. Vamos, junte-se a mim. Agora, eles não são mais úteis pra nós. Venha, pô, meu... Eu nunca iria juntar você. E a luta do Diego e o The Black começa, que, sinceramente, é mais do mesmo que o jogo permite. Mas resumindo bastante, a luta é bem difícil pro Diego, por causa que ele tá sendo enfraquecido pela... Isso é minha aura. Cara, fala sério, eu tenho quase certeza que se esse personagem fizesse sucesso hoje em dia, teria um monte de edit dele. E por causa da aura que o The Black tá soltando, o Diego foi forçado a usar sua transformação. Superior! Ai, superior! Pera, você disse superior? Sim, eu disse isso. Vamos ignorar o fato ridículo que quando ele se transformou ele já tava caindo do chão? E essa transformação eu tenho quase certeza que veio do Goku ou Minigod. Mas para surpresa que eu acho que de ninguém, pra ser sincero, o The Black também tem uma transformação. E o nome dessa transformação dá pra levar com certeza totalmente a sério. É a forma sombria dos sombrios. Pera, é sério isso? Tipo, eu acho que esse nome de transformação eu acho que é o mais ridículo que eu já ouvi hoje, na real. Inclusive, eu acho que é tipo o top 5 nomes mais ridículos para transformações que eu já ouvi. Mas pelo menos o visual é legalzinho. Isso compensa. Não é o que eu estou pensando. Não, é pior do que eu estou pensando. É a versão Dark
Super Dark. Mas pera, a transformação mudou de nome? Como é que é isso? Ou isso é uma versão evoluída? Mas bem, isso não importa agora. E quando os dois lutam ferozmente, a gente finalmente dá uma olhada nos nossos autores. Eu não sei como falar isso do plural, ok? Os nossos autores praticamente estão em um outro universo. Então, eles resolvem trocar de roupa para os habitantes não estranharem. Trocar, rapidinho. Aí, você tá pronto? Como é que eu posso dizer? Tá olhando esquisito por quê? Ok, essa jogada foi genial e esperta. Porque vamos ser sinceros aqui, até agora daqui, antes daqui, a gente viu coisas só inspiradas em Dragon Ball e até uma, tipo, paródia de Dragon Ball. Beleza. Com até então uma estética até que bastante física. Só pra então usar a estética Naruto que o jogo tem para simular outro universo. O que seriamente é uma sacada muito boa. Tudo bem que a edição ainda tá meio baixa, a qualidade, mas pelo menos temos que ver os acertos. Conversa vai, conversa vem. E sério, por algum motivo aqui eu tive uma impressão que tá mais arrastada a conversa, não sei porquê. Mas enfim, aí do nada eles começam a lutar com ninjas. Não sei o porquê, mas... apenas ninjas. Desculpa, eles são ninjas. Eles não são índios, ou... esqueceu? Eu não vejo diferença nenhuma nisso. Ah, sim, consigo ver muitas semelhanças. A luta realmente continua. E com isso, chamando a atenção no nosso querido... O Arashi de novo! Arashi? Quem? Quem é ele? Prazer, eu sou Arashi, conhecido como o Demônio dos Ventos. Vocês vão ver. Não pode ser, é ele, o demônio do gás oculto. Ora, isso não é o Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Sim, sou eu, Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. É algo dessa vibe. Espero lutar com um de vocês. Vejo que seus poderes são bem... Spoiler, esse cara nunca mais vai aparecer de novo. Bem, depois de Arashi soltar um poder neles e literalmente sair vazado, a audácia de ser desgraçado, não é mesmo? Os dois decidem unir forças para derrotar o The Black, já que nenhum deles tem força suficiente para detê-lo. Está pronto? Para quê? Para nós destruirmos o The Black juntos. Vem comigo. Ele não tem chances contra nós. Juntos, nós podemos vencê-los. Vamos nessa. Porque nós dois somos mais poderosos. Está pronto? Para quê? Juntos do que separados. Somos altos. Ok, é só eu achei essa cena legalzinha até. Tipo, comparado às cenas que a gente viu aqui, não é tão ruim. Bem, depois disso ele meio que consegue voltar. Só que do tempo errado, digamos assim. The Black... Ei, quem são vocês? Quem é você, ô garoto? Meu nome é Autor João Carlos e estou esperando alguém para batalhar. Neste então. Ah, que interessante seu nome. Estava esperando alguém pra batalhar. Então, tudo bem, batalha. Ok, eu quero fazer um pequeno jogo interativo com vocês. Se preparem. Agora, adivinha a alternativa. A. Eles explicam a situação. B. Eles saem do local com cuidado. Ou por último, C. Ele mete um soco da sua versão mais nova. Agora, tente adivinhar a correta. Vou te dar alguns segundos. Se você escolher a opção C, meu parabéns, você acabou de acertar. Sério, eu não tô zoando. O Auto Reverso simplesmente ataca de graça o Auto do passado. Tipo, não é como se isso fosse causar um puta de um paradoxo. E só depois eles explicam. Só quando o Diego do passado chega. Depois desse lindo papo de paradoxo, eles decidem se reunir e o episódio acaba assim, dando a entender que teria mais. Ok. Por onde começamos? Primeiramente, eu acho nada mais justo começar pelo que o episódio acertou em si. E olha, comparado ao primeiro, melhorou até que bastante coisa.
A conexão dos acontecimentos parece ter uma melhorada, e bastante. As coisas parecem ter mais sentido, sabe? E não tem mais cenas tanto nada a ver como o primeiro episódio. Quer dizer, ainda tem umas cenas que poderiam ser melhoradas, mas mesmo assim o episódio melhorou bastante comparado ao primeiro. A edição tem uma pequena melhorada. Quer dizer, não é aquela grande coisa, mas comparado ao primeiro episódio, tu consegue perceber que o autor se esforçou mais. E uma coisa que eu percebi também é que não teve nenhum áudio exagerado de meme. Tudo foi até que levado bem a sério durante o episódio. Eu não sei se eu deixei algo passar, mas nem parece o primeiro episódio que usava memes assim a cada cena antes das lutas. Quer dizer, esse episódio tem piadas, mas elas são bem encaixadas, sabe? Não são jogadas. Dá pra perceber que o autor da época, quando fez esse episódio, ele queria levar as coisas um pouco mais a sério. E sinceramente, foi a melhor decisão que ele já fez. Mas uma coisa que eu devo admitir que tem jogadas barra piadas muito boas. Por exemplo, quando eles mudaram o tema para Naruto para simular outro universo. Sério, só fui eu que achei essa sacada genial. Sinceramente, essa parte salvou o episódio pra mim e é minha parte favorita, já que a jogada foi muito boa e muito bem colocada. Mas mesmo assim, o episódio tem seus problemas. Mesmo ele acertando muito mais que o primeiro, ele definitivamente não é perfeito. E agora vamos falar desses problemas, que incrivelmente não são muitos na minha opinião. Por incrível que pareça, eu não achei tantos erros assim que não seja o mesmo comparado ao primeiro episódio. Como a dublagem, que ainda tem uma qualidade meio questionável, e algumas cenas das edições que não envelheceram bem. Mas tudo isso é meio que fruto da época. Eu só encontrei, eu acho que só um problema muito grave que pode matar o episódio pra muitas pessoas. O episódio é muito, mas muito arrastado e lento. Sério, gente, apesar dos acertos desse episódio, temos que concordar que apesar de ele ter 12 minutos, ele parece ter 30 ou mais minutos, ou até 1 hora, se você for assistir ele com cuidado. Cara, eu que quando tenho vontade e eu vou procurar e eu tenho a paciência toda do mundo pra assistir, tive que revezar 3 vezes os episódios e até mais pra fazer esse vídeo, me cansei. Imagina alguém que não tem paciência pra isso, sabe? Sinceramente, não sei se o problema foi eu que reassisti várias vezes ou se é realmente o episódio que tá arrastado. Mas quando tu vê mais de uma vez, você enjoa rápido. E sinceramente, é meio que só isso que eu tenho pra reclamar desse episódio, na real. Óbvio, tirando outros elementos que me incomodam, mas dá pra relevar por causa da época. Mas antes de terminarmos o vídeo, eu gostaria de abrir um tópico para algumas explicações por que a série Zero Alpha não continuou. Inclusive com fontes que o próprio autor me falou. Pelas informações que eu recebi, Zero Alpha foi algo bem complicado de se fazer na época, já que durante a produção dessa série o autor ainda estava no fundamental e estava indo pro ensino médio, e com a correria toda, foi bem difícil de continuar a série do jeito que tava. Ah, inclusive eu deixei um detalhe muito importante passar durante minha crítica da sessão de crítica do segundo episódio, é que a série, ela não começa do começo da HQ, ela adapta um arco muito mais à frente das HQs, o que só deixou a série ainda mais confusa pra quem não acompanhava e muito mais difícil pro autor continuar. Desculpa, gente, eu que sou burro mesmo. E considerando que o canal dele era praticamente outro, era um mais antigo ainda, as coisas estavam bem difíceis da época, e com isso era meio tudo feito da correria e do jeito que dava pra fazer. Já não bastava tudo isso, veio um fato pior ainda. O autor na época tinha perdido o acesso ao canal antigo e ele teve que fazer um novo. E pelo que o autor me disse, a conta nem era dele, a conta era da mãe dele. Eu quero deixar algo bem claro aqui, que eu tô falando isso não pra finalizar a mãe do autor, muito menos falar mal dela, eu só tô contando fatos da história, ok? E é meio que isso, sabe? Na época o cara perdeu o acesso ao canal, e isso desanimou ele e não fez ele mais continuar Zero Alpha. O que sinceramente é uma pena, já que se ele continuasse a série eu acho que teria grandes melhoras do episódio e a gente veria como seria a evolução dos personagens. E sinceramente eu acho que a gente nunca vai ver isso tão cedo. E as coisas meio que pararam ali. Bom,
chegamos ao fim de mais um vídeo. E eu realmente espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. E se o Otto estiver assistindo isso, eu espero que ele escute minhas críticas se ele for fazer um remake de Zero Alpha. Mas mesmo assim, na época que eu vi isso, foi super legal. E se ver por hoje, é muito da hora que o Otto, mesmo com pouca coisa, ainda tava tentando fazer algo. E dava pra ver na época que o Otto, ele realmente tinha muita determinação. E até hoje ele tem. E obviamente não esqueça de seguir o Otto do canal dele, se inscrever no canal dele, já que esse vídeo só existe porque ele permitiu. E bem, muito obrigado por verem esse vídeo até o final. E meio que depois desse vídeo eu tenho um vídeo bem específico que vai me doer muito pra fazer. E que provavelmente vai fazer meu cérebro virar uma moeba. Sinceramente, o que eu não faço por vocês, né? Óbvio, se vocês ainda quiserem. E até mais, até outro vídeo.